Olá, pessoas! Vamos conversar sobre a série Stage Dive, que é uma série de livros de romance erótico, escrito pela Kylie Scott. São 4 livros ao todo. Aqui no Brasil, até onde me consta, só foram publicados 2, que é esse daqui, o primeiro, o Leak, e o Play, que é o segundo. A série conta a história dos membros da banda, da Stage Dive, que é uma banda de rock super Cada livro tem como protagonista um membro diferente da banda. Um casal diferente, uma história diferente. Vamos às histórias. O Leak, sem spoilers, conta a história de Evelyn. Ela vai passar o fim de semana, um dia, eu não lembro bem, em Vegas com uma amiga. E aí uma bela noite ela toma todas. E ok, beleza, se divertindo. Mas aí ela acorda no dia seguinte, ela não se lembra do que aconteceu na noite anterior e ela tá casada com um desconhecido. Ela desenrola lá na hora e tal, e voltando pra casa. E aí no caminho voltando pra casa, ela acaba descobrindo que o desconhecido que ela casou é o David Ferris, que é o guitarrista dessa banda internacionalmente famosa, que é a Stage Dive. E ela, como não gosta muito do estilo de música deles, ela não acompanha a banda e tal, ela já tinha visto a cara dele de relance, assim, ele é familiar, mas ela não sabia quem ele era. A história do livro se desenrola com os dois se conhecendo e resolvendo o que é que vão fazer do casamento e do divórcio, e se vai anular, e por aí vai. Como é um livro de literatura erótica, vocês devem imaginar o que acontece no meio do caminho. A grande surpresa do livro é porque o David é uma pessoa meio conturbada, assim, ele tem como se fosse uma coisa meio sombria, meio pesada nele, ele não se abre com facilidade, ele tem uma coisa meio pra baixo. E é o que acaba sendo o grande mistério da história, você descobrir o que aconteceu com ele pra ele se tornar assim. Eu achei legal o modo como a autora trabalhou isso e a justificativa. Ela não dá nenhuma pista pro leitor a maior parte da história, e quando chega já perto do fim, ela diz uma coisinha e você entendi o que foi que aconteceu. E o que eu achei legal é que quando chega lá na frente, que ela realmente conta pro leitor todos os detalhes do que aconteceu, a protagonista, ela já sabia, ela já tinha percebido naquele momento por causa daquele detalhe. É interessante quando autores fazem isso, porque não dá aquela ideia de que vai ter um leitor que tá fora da história, leu e entendeu, e a protagonista que tava lá presente não viu que era isso. Então a autora, ela foge disso e ela realmente bota a protagonista pra ter percebido. Eu achei isso legal. O segundo é esse daqui, que é o Play, e ele conta a história de... eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas acho que Mol, não sei, e a Anne. O Mol, ele é o baterista, vou chamar ele de Mol, tá, gente? Enfim. Mol é o baterista e ele é o oposto do David Ferris, do primeiro livro, né? Ele é super animado, ele é barulhento, ele é agitado, ele é exagerado, ele é bem mais vivo. Nesse sentido, foi um protagonista que eu gostei muito mais do que o David Ferris, porque no primeiro livro tinha hora que você ficava meio... esse cara com essa ladainha de novo, sabe? Eu tava meio impaciente com ele. O Mol, ele é mais vivo, ele é mais agitado. E aí, a história desse livro é que ele conhece a Anne, né, através de elementos que podem ser spoilers do primeiro livro, então eu não vou contar. O Play, ele é meio que contínuo logo depois do Leak, né? Um pouco tempo depois do Leak. E aí ele faz um acordo com a Anne, que a Anne tá precisando de dinheiro, ela tá precisando organizar umas coisas na casa dela e tal. E aí ele ajuda ela com tudo isso e ela finge que é a namorada dele por um tempo. O mistério desse livro é o porquê ele precisa que ela finja que é a namorada dele. Você não sabe, ele não diz pra você. Ao contrário do Leak, no Play, você já consegue meio que começar a entender a motivação dele já desde o começo. Então não tem mais aquela ideia de construção, porque não é um detalhe, em um determinado momento você entender o mistério inteiro, não. Ele vai crescendo, ele te dá mais um elemento, te deu mais outro. Vai ficando de um modo que quando chega na metade do livro, mais ou menos, você já entendeu por que ele tá fazendo aquilo, embora os personagens ainda não. E você entendeu realmente por causa de elementos que são pro leitor. A protagonista ainda tá sem saber direito o que é e tal, e você vai acompanhando essa relação dos dois. Eu gostei muito mais do Play do que do Leak, muito mais. Não é que eu não gostei do Leak, eu gostei, eu achei ele legal. Mas o Play, pelo fato dos protagonistas serem mais vivos, ele me atraiu muito mais. Então o Mol, ele tem esse jeito meio exagerado dele, a Anne tem um jeito bem sagaz, e isso gera diálogos muito bem construídos, assim, diálogos bem divertidos de você ler. E não é que o Leak não tenha diálogos interessantes, ele tem, mas por causa da personalidade dos protagonistas, os diálogos em Play, eles são mais originais, eles são mais bem construídos, eles são mais diversificados, e assim, eu adoro bons diálogos, adoro diálogos e histórias, então o Play, ele me conquistou bem mais. As cenas eróticas são bem construídas, elas descem bem, criam aquela tensão pra dar o alívio bem naquela hora certa, assim, que você já tá lá. Mas eu confesso que não foram minhas cenas eróticas favoritas em uma história. Eu já li outras cenas eróticas em outros livros que eu preferi. E eu vou repetir, não é que elas não sejam boas, elas são. É só porque eu acho que falta aquele algo a mais. De literatura erótica moderna, comercial, assim, estrangeira, as minhas favoritas ainda são Christina Lauren. Eu acho que elas conseguem compor bem os 3 elementos que eu acho que uma história erótica precisa ter, assim, pro meu gosto. Então, assim, eu não considerei Play Leak um dos melhores livros de literatura erótica contemporânea que eu já li, mas eu acho que vale a leitura, eu acho que você vai se divertir. Como eu gostei muito mais do Play, se você tiver, assim, problemas na sua lista de leitura que tá muito longa, ou questões financeiras, e você quiser escolher só um dos dois, eu recomendo começar logo por ele pra não perder, porque eu achei ele muito melhor. Achei ele muito mais divertido e queridinho. Mas
se você tiver com um tempinho maior na lista de leitura e tiver mais folgado, esse livro daqui ele também vale a pena. Eu só recomendo mais o outro porque eu gostei muito mais do outro e eu não queria que você perdesse o outro. Mas esse daqui ele é legal, ele vale muito a pena também. Principalmente se você, ao contrário de mim, você prefere personagens mais sombrios, você vai gostar mais desse do que do Play. E tem realmente alguns elementos que aparecem no Play que são narrados nesse daqui. Então assim, se você não quer spoiler de nenhum tipo, mesmo que eu acredite que são coisas pequenininhas, mas você prefere não ter, é legal começar a leitura por esse daqui. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da recomendação. Deixem os comentários de vocês aí, curtam o vídeo se gostarem. Se inscrevam no canal pra gente falar sobre mais livros e sexualidade e erotismos